Bom dia, sejam bem-vindos à Fly Geral TV. Muito obrigado pela presença de vocês e dá uma olhadinha aí no que o Boto falou sobre o bilhão do BAP. É óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima entendida como foi entendida, porque o que ele queria dizer não era bem isso, mas pronto. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque são detalhes de financeiros e económicos que não é propriamente a minha área, mas é óbvio que atrapalha quando do outro lado ouvem este tipo de coisas, as pedidas e as demandas são maiores, especialmente aqui no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Flamengo versus Internacional, aquele jogo pra gente virar a chavinha às 7 horas da noite no estádio do Maracanã. Será que o Paquetá será titular? Já já eu passo para vocês a provável escalação. Sobre reforços da base, 3 de peso estão chegando para o Sub-20 que sofreu com várias saídas na temporada de 2025. E sobre o Boto, já já eu passo para vocês outros trechos dessa entrevista para o Globo Esporte. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixe seu like para dar aquela moral aqui para a Fly Geral. E meus amigos, hoje é a estreia do Flamengo no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, né? Pode ser até que a gente tenha o Paquetá como titular, mas já é uma situação mais difícil. Mas hoje é aquele jogo realmente que a gente precisa dos 3 pontos para virar a chavinha e realmente estrear na temporada de 2026. Porque depois da partida contra o Vasco, a gente não conseguiu performar tão bem nas outras 3 partidas, né? Que foi contra o Fluminense, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Por falar em partida contra o São Paulo, a gente estreou contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, estreamos com uma derrota. Mas em relação ao nosso adversário, que é o Internacional, eles também estrearam e estrearam com derrota. Só que eles jogaram em seus territórios, em seus domínios e perderam para o Atlético Paranaense. A gente terá mais de 45 mil torcedores nas arquibancadas, empurrando o time rubro-negro para finalmente, se Deus quiser, a gente conseguir, né, trazer um pouco de alegria para a nação rubro-negra. Esse jogo inicia às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier. E em relação a jogadores que desfalcam o rubro-negro, somente 2 peças. Jorginho, que foi expulso injustamente contra o São Paulo, o árbitro mentiu, falou que ele xingou o árbitro. Pô, a gente não vê no Jorginho uma pessoa que tem esse tipo de atitude, de xingar. A gente nunca viu o Jorginho chegar a esse ponto. O árbitro falou que ele xingou, mas na leitura labial a gente não viu esse tipo de atitude. Então foi expulso, na minha opinião, injustamente, desfalca o Flamengo hoje. E o Saúl também desfalca o Flamengo por causa daquela cirurgia que ele fez no tornozelo. O jogo se inicia às 7 horas da noite e terá transmissão exclusiva do Premier. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. No gol, goleiro Rossi, lateral direito Varela, o esquerdo o Ayrton Lucas. Na zaga, o Vitão ao lado do Léo Pereira, na parte de volante. Everton Araújo, Pulgar um pouco mais à frente, o Carrascal e no comando de ataque ali, Pedro como centroavante, aberto pela direita o Plata e finalmente, se Deus quiser, o Cebolinha como um titular. Pode ser que o Arrascaeta jogue no lugar do Carrascal. Queria saber a sua opinião, se vocês colocariam o Arrascaeta para iniciar. Eu esperaria ele estar melhor fisicamente, porque a gente sabe que começo de temporada para o Arrascaeta tem que ser feito um trabalho diferenciado, como foi feito ano passado, e a gente viu o jogador na ponta dos cascos até o final de temporada, até a última partida contra o PSG. Na minha opinião, o Flamengo vence esse jogo por 2-1, esse é o meu palpite, queria saber o palpite de vocês, se Deus quiser, com um golzinho ali do Pedrão, para dar aquela moral e para ele voltar a ser aquele homem-gol que a gente conhece tão bem. Em relação ao time do Internacional, não acredito que eles sairão para o ataque, acredito que eles jogarão um pouco mais retrancado, e aí a gente precisa valorizar a nossa posse de bola, mas ter um pouco mais de objetivo, porque a partida contra o Corinthians, a gente teve uma posse de bola bem alta, mas foi aquele famoso arame liso, a gente não levou tanto perigo ao time de São Paulo. Então, que hoje seja diferente e que a gente saia com os 3 pontos. Mais uma vez, não se esqueça de botar o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, agora falando sobre mercado da bola, 3 reforços fechados para o Sub-20. Assinaram contratos com o Rubro Negro, um zagueiro, um atacante e finalmente um lateral esquerdo, até porque a gente sempre estava improvisando algum lateral esquerdo no Sub-20. E agora chega um lateral de ofício, ok? Essas contratações vieram do Avaí, da Portuguesa de São Paulo e também do Mirassol. Vamos lá para os nomes e para as funções, ok? Em relação ao Josmar,
Eu já tinha até falado um pouquinho dele. É um jogador que chega lá do Avaí, já estava jogando nos profissionais do Avaí, mesmo com uma idade abaixo, né? Apenas com 17 anos chegou a marcar, é o jogador mais jovem do Avaí a marcar pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Fez um gol aí com 17 anos e no Campeonato Catarinense ele fez 2 gols em 5 jogos, e isso pelo time profissional. Então a gente está com uma expectativa bem alta para o Josmar conseguir performar bem no Sub-20. Em relação ao zagueiro, a gente contratou o Munhoz. O jogador é de Barcelona, mas ele mora em São Paulo, né? Desde os 4 anos. Ele tem um pai espanhol e uma mãe brasileira. Jogador de 19 anos, chega para compor a zaga do Sub-20 vindo da Portuguesa de São Paulo. Em relação ao lateral esquerdo, Ramires chega no Flamengo, jogador de 20 anos, para suprir essa posição tão carente do nosso Sub-20, né? O jogador, ele é lá de Juína, Mato Grosso, e ele estava no Mirassol. É isso em relação a essas contratações do Sub-20 que sim, está carente de reforços, até porque saíram vários jogadores do Sub-20 e o Flamengo ainda não tinha reforçado essa equipe. Então vamos para cima, né? O Sub-20 já voltou aos treinamentos e se prepara para as competições de 2026. O Babi até falou que esse ano de 2026 será um ano mais complicado para a base rubro-negra, mas que no ano de 2027 a gente já terá uma base bem mais estável e mais competitiva. É isso sobre a base, que sejam bem-vindos e que arrebentem no rubro-negro mais querido do Brasil. E a gente viu um trechinho, né, da entrevista do Boto. Vamos ver mais uns trechinhos aqui em relação à autonomia do Felipe Luiz e do Boto. O Boto falou isso. Não acho. A participação é exatamente igual. Eu acho que aquilo que as pessoas confundem um pouco é acharem que tanto eu ou como o Felipe temos autonomia total para decidir. Não, isso não temos. Por todas as decisões macro têm que passar pelo crivo do Presidente, como é óbvio. E eu falo com o Presidente todos os dias, apesar de ele não ir ao CT, falo com ele todos os dias, e todas essas decisões macro que envolvem do ponto de vista estratégico do clube ou do ponto de vista financeiro, como é o caso da contratação do Paquetá, como é óbvio, tem que passar por ele e tem que ter o aval dele, porque senão nós não podemos avançar sem isso. E agora ele falando da primeira janela, que ele não tinha muito dinheiro em caixa, foi aquela época que a gente contratou o Juninho Azerbaijão. E quando ele disse que poderia ter sido mais ousado na primeira janela, eu não me esqueço da primeira janela feita por mim, não é? Em que nós não tínhamos em caixa mais do que 6 milhões de euros, ou que era, e a janela foi muito afetada por isso, não é? A segunda janela já foi uma janela mais agressiva e a terceira janela é esta que vocês estão a ver. Isso mostra muito daquilo que é a gestão do presidente do clube e a forma como ele consegue que proporcionar a nós podermos fazer este tipo de janelas. E agora sobre o scout do Flamengo, trazer jogadores que não têm tanto nome assim, ele falou que esse caminho mudou pelo poder financeiro do Flamengo, né? Subiu muito os valores que o Flamengo começou a gastar com contratações e aí o Flamengo mudou um pouco essa rota. Vamos ouvir. Quando eu chego, havia uma realidade financeira, não económica, financeira, em que obrigaria a um tipo de contratação que passaria muito pelo scouting. Com toda a reestruturação financeira feita pelo Presidente, nos permite ir em janelas agressivas, em que não precisamos tanto do scouting, não é? Ninguém precisa do scouting para trazer o Paquetá, não é? O clube mudou um pouco o patamar também. Não quer dizer que não venha, porque o André não é propriamente um jogador super conhecido. O Vitão já é, mas o Vitão também já era um jogador que eu conhecia há muitos, muitos anos. Mas quando tu estás num clube com esta dimensão, e talvez aí também culpa minha por não ter a noção do que é que o Flamengo poderia fazer em termos de contratações, em termos de verbas para a contratação, é óbvio que hoje o scouting, sendo uma coisa importante, principalmente para jogadores mais jovens, tentarmos chegar mais cedo para jogadores da base, isso não é um determinante no time principal, não é? Até porque não poderia ser vendo o patamar a que chegámos neste time principal.
É isso, rapaziada. A gente pegou um pouquinho do ponto de vista aqui do Boto, que é o homem forte do futebol rubro-negro, pelo menos até o final desse ano de 2026.